Bem-vindo, Organizer, ao podcast Ser Organizer, que te ensina sem filtros como estruturares o teu negócio de organização em Portugal. Semana passada eu tentei gravar este episódio e o som ficou absolutamente todo péssimo, não dava para ouvir nada mesmo. Eu gravei-o logo a seguir a gravar o vídeo da semana. O meu vídeo da semana também ficou com o som ali um bocadinho danificado, mas o do podcast estava totalmente impossível sequer de editar. E depois a semana correu, como eu já partilhei convosco, eu tenho uma rotina de gravação e então fica muito difícil depois usar outros dias ao longo da semana para fazer essas gravações, especialmente porque o podcast é aqui um conteúdo um pouquinho mais longo e que exige que eu esteja aqui sentada a gravá-lo, por isso é que eu tenho um dia definido para fazer isso. Então peço imensa desculpa de não ter havido episódio a semana passada, mas foi mesmo totalmente impossível gravar depois novamente o episódio, então estou a gravá-lo aqui hoje e sem dúvida que tenho a certeza que vai ser muito válido e muito de grande valor aqui para vocês também. Hoje nós vamos falar sobre o que é que eu faria de diferente se começasse hoje como Personal Organizer aqui em Portugal. Isto seria tudo aquilo que, se eu pudesse voltar ao início do meu negócio de organização, o que é que eu faria de diferente para vos ajudar aqui a pensar um bocadinho o que é que vocês podem descomplicar, implementar, ajustar no vosso próprio negócio de organização. Antes de avançarmos, dizer-vos também que têm chegado novas pessoas aqui ao podcast e eu agradeço imenso as pessoas que têm chegado e dizer-vos que aqui em baixo tem várias ferramentas, vários recursos, vários materiais que vocês podem utilizar. Se vocês ainda não são personal organizers, ainda estão a tentar perceber aqui se querem entrar no mercado, como é que funciona o mercado em Portugal, ou até mesmo se já tiraram um curso de formação e estão aqui um bocadinho indecisas sobre o que é que devem fazer a seguir, eu tenho disponível um e-book super completo, que é o Guia Prático de Ser PO em Portugal, que partilha todas as minhas experiências, os erros que eu cometi e aquilo que eu faria de diferente. Um bocadinho aqui o tema deste vídeo também. E podes encontrar aqui esse e-book aqui em baixo. Eu deixei aqui em baixo também um cupom de desconto que te dá 10% de desconto no acesso a esse e-book. E uma das coisas que eu partilho lá nesse e-book é exatamente aqui o primeiro ponto do que é que eu faria de diferente se eu começasse hoje do zero como Personal Organizer, que é ter um pouquinho mais de estrutura, perceber aqui um bocadinho coisas que eu, processos que eu criaria um pouquinho mais cedo, não funcionar tanto na área do improviso e porque também eu acredito que eu tive um percurso na área da organização que foi um pouquinho diferente. Como eu já partilhei aqui, eu comecei maioritariamente na parte do online, quer seja na própria criação de conteúdo, na própria criação de produtos digitais, como também no próprio acompanhamento. Eu comecei a fazer várias consultorias online antes de eu me lançar aos projetos presenciais e então eu acredito também que o facto de eu ter tido uma experiência um pouquinho diferente enquanto Personal Organizer também fez com que existissem muitas coisas no meu negócio onde eu tive que improvisar ou fazer até saber como fazer, ou melhor, ser ali um pouquinho autodidata porque não havia mais ninguém que estava a fazer exatamente daquela forma. Hoje eu começaria com mais estrutura, principalmente também nos próprios processos, na criação aqui de um caminho para o meu cliente, nos próprios serviços, a tentar não diversificar tanto a nível de serviço de organização, focar aqui um bocadinho realmente no quem é que é o meu público, o que é que o meu público procura e efetivamente o que é que eu lhes posso dar, dependendo aqui dos objetivos desse público, que é aquilo que eu estou a fazer hoje. Em segundo lugar, esta é daquelas que eu acho que vai entrar aqui nos episódios do podcast quase sempre, que é eu cobraria melhor mais cedo. É daqueles pontos que faz mesmo muita diferença, porque eu acho que ainda está-se muito preso nos cursos, nas formações, quer seja em Portugal, quer seja no estrangeiro. Agora já começamos a ouvir um pouquinho mais a falar sobre isso, mas ainda não é tão comum. Ainda está muito preso aqui um valor de mercado, ou ficar dentro de um valor de mercado, e para mim cobrar
estar dentro do valor do mercado não me ajudou. Aliás, só me gerou frustração. Foi quando eu comecei a entender que eu não precisava de ficar ali dentro daquela caixa, eu podia cobrar aquilo que efetivamente é o valor do meu trabalho e mesmo que isso significasse ficar com orçamentos mais elevados do que outras profissionais, porque a realidade é que eu sinto que muitas vezes isso gera um volume excessivo de trabalho e em termos de rendimento ele não é tão substancial assim. Aquilo que eu acredito, e vou continuar a bater nesta tecla porque é o que acontece nos bastidores, é o que acontece com muitas profissionais e às vezes elas nem sequer ainda pensaram nisso, é mesmo que quando nós não olhamos para os bastidores do nosso negócio, ou seja, quando nós não olhamos para os números, para quanto é que eu estou a pagar de impostos, para quanto é que eu estou efetivamente, quanto é que eu preciso para a minha vida, etc., muitas vezes aquilo que nós achamos que é o correto e que estamos a cobrar não é, e não é o suficiente para o estilo de vida que nós pretendemos. Em terceiro lugar, eu teria definido limites mais cedo. Limites principalmente da minha energia, da minha disponibilidade, de atendimento a clientes, dos próprios horários, porque uma coisa que eu entendi ao longo dos últimos anos é que eu sou uma pessoa extremamente criativa e eu preciso do meu tempo de descanso para continuar a ter essa criatividade. E a criatividade, ela não é só para criar conteúdo, para gerar novos produtos, para criar coisas novas, mas também para poder acompanhar melhor os meus clientes, porque se eu estou absolutamente exausta, eu não consigo dar o acompanhamento aos meus clientes que eu daria se estivesse com mais tempo para mim, mais tempo para aquilo que eu gosto efetivamente de fazer. Então é super importante aqui definir limites e limites que estejam de acordo com a tua rotina. E as rotinas são todas diferentes. Eu já partilhei aqui num episódio anterior do podcast que a minha rotina hoje ela é muito, entre aspas, estranha. Por exemplo, hoje estou a fazer esta gravação um domingo, ou seja, este meu fim de semana foi um fim de semana de trabalho, efetivamente, o que significa que ao longo da semana vai ser uma semana em que eu vou ter dias em que eu não vou estar a trabalhar. E para algumas pessoas isso não funciona. Ótimo. Para mim é o que funciona e eu gostava de ter ajustado aqui um pouquinho, não de acordo com aquilo que é o expectável do mercado, mas aquilo que faz sentido para mim e para a minha rotina. Número 4, eu teria começado ainda mais cedo a criar produtos digitais. E eu sinto que eu comecei bem cedo no digital e bem cedo a não depender somente de um negócio físico, do presencial. No entanto, eu teria começado ainda mais cedo. Teria começado principalmente quando eu abri o meu perfil, só que eu não tinha esses conhecimentos e o meu objetivo na abertura do perfil foi utilizar aquilo como uma partilha de um hobby, mas eu teria começado mesmo no início, nem que fosse só a criar, a captar contactos para uma lista de e-mails, porque quando vocês têm já uma base de dados, é muito mais fácil vocês depois venderem uma base de dados. Eu partilho isto com as minhas alunas dentro do curso Personal Organizer, partilho isto em consultorias online, nas sessões estratégicas de Personal Organizers que procuram o meu acompanhamento individual para crescerem o seu negócio, que ter uma lista de e-mails é fundamental. Hoje eu vendo múltiplas vezes para o mesmo cliente através dos meus e-mails. Eu hoje vendo produtos digitais às mesmas pessoas, ou seja, produtos digitais diferentes às mesmas pessoas e elas compram maioritariamente através da minha lista de e-mails. Posso-vos dar o exemplo que na semana passada eu lancei um e-mail, não sei se foi no meio da semana, se foi no final da semana, não sei se foi tipo uma quinta ou uma sexta ou um sábado, mas foi ali, acho que foi tipo final da semana, e esse e-mail nas primeiras horas, em pouquíssimas horas, ele gerou-me praticamente 100 euros de vendas num produto digital de valor muito baixo, ok? Ou seja, e foi um e-mail bastante simples, um e-mail muito
prático, fácil de fazer, em que eu estou a vender para aquela base de dados que eu já tenho de contactos, que a maioria deles não são contactos muito recentes. Então, entender aqui o que é que vocês podem utilizar do digital, e para mim, começar a criar produtos digitais mais cedo seria uma coisa que eu teria apostado, nem que a criação desses produtos digitais fosse simplesmente um bónus, uma coisa gratuita para captar contactos, para eu ir criando a minha base de dados. 5. Investiria mais na minha diferenciação mais cedo. Desde muito cedo eu comecei a perceber porque é que eu estava a ter um alcance maior do que outras profissionais para um perfil que estava a começar. E uma das coisas que eu entendi foi porque eu era bastante acessível e eu abria as portas do que é a organização. Eu explicava o que é a organização simples, a gestão da casa simples, com palavras simples, sem utilizar aqui muitos, entre aspas, jargões da organização, não estar a falar para profissionais. Então, no entanto, é uma coisa que eu acho que quando nós estamos a começar, nós ainda não conseguimos, nós próprios, não conseguimos olhar de fora e perceber, ok, isto é que é o meu diferencial, isto é que é o que faz com que o meu público compre, isto é o que eu vou fazer mais. Nós conseguimos ter uma ideia do que é que são os nossos diferenciais, mas não conseguimos perceber ainda a 100% porque é que aquelas pessoas estão a comprar de mim. No entanto, isso teria sido uma coisa que eu faria de uma forma ainda mais detalhada, principalmente para perceber aqui o que é que eu estou a fazer que o resto das pessoas não está. E eu sinto que, apesar de eu ter feito isso relativamente cedo, não foi cedo o suficiente, poder ter aproveitado ali um pouquinho mais. E porque isto é uma das coisas que eu falo também dentro do meu curso Personal Organizer, que todas nós, enquanto Personal Organizer, enquanto profissionais de organização, falamos exatamente do mesmo. Todas nós sabemos fazer exatamente o mesmo. Todas nós sabemos as caixas que nós vamos comprar, todas nós sabemos as dobras que nós vamos fazer, todas nós sabemos as estratégias que nós vamos implementar. No entanto, todas nós o fazemos de uma forma diferente, todas nós o fazemos da nossa maneira. Então é essa nossa maneira, forma de explicar, a forma de articular, a forma de executar que tem de passar para o cliente. Ou seja, é por esse motivo que a pessoa te contrata a ti e não me contrata a mim, ou que a pessoa me contrata a mim e não te contrata a ti. Ok? Porque vamos aqui num exemplo de porque é que se 3 profissionais de organização criarem um e-book de organização de cozinha, porque é que existem algumas que vão ter mais vendas do que outras? Aqui assumindo que são 3 profissionais que começaram no mesmo momento, que têm um público-alvo minimamente semelhante, porque é que há pessoas que vão comprar da profissional A, outras da profissional B, outras da profissional C? Porque simplesmente se identificam mais com a A, com a B ou com a C. Então é importante que as pessoas percebam rapidamente porque é que elas te devem escolher e que tu comeces a usar esses teus próprios diferenciais para vender mais e para te destacares no meio das outras profissionais da organização. 6º ponto, eu pediria ajuda mais cedo. Pediria ajuda especializada mais cedo fora da organização. Ou melhor, pediria ajuda de áreas em que eu não sei tanto, não tenho tanto conhecimento e pediria ajuda em mentorias, consultorias para que as pessoas, que o mentor ou que quem está do outro lado pudesse avaliar detalhadamente o meu próprio caso. Eu sei que quando nós estamos a começar, em qualquer área, nós sentimos sempre a necessidade de fazer mais cursos e de fazer mais coisas e ter mais formações, mas acho que às vezes tenho certeza, chega ali uma altura em que nós não precisamos de mais conhecimento, nós precisamos de alguém que olhe para o nosso negócio com um olhar de fora, com um conhecimento que nós não temos, para nos dizer isto está a correr bem, isto está a correr mal, vamos fazer isto, isto, isto e isto. Então, essa orientação, ela vai acelerar o teu crescimento e vai ajudar-te a cometer muito menos erros, porque tu estás a ter acesso ao conhecimento de outra pessoa, às experiências de outra pessoa que já cometeram os erros que tu não queres cometer e não vais cometer porque aquela pessoa já te explicou como é que tu vais proceder. Número 7, e esta para mim é das mais importantes, e quem acompanha o podcast desde o início provavelmente já se apercebeu que uma das coisas que aconteceu
neste último ano em particular, mas que aconteceu maioritariamente ao longo dos 2 últimos anos, foi que eu senti uma grande necessidade de reajustar o meu próprio modelo de negócio e perceber aqui um bocadinho o que é que eu queria para a minha vida com a organização, e aquilo que eu entendi que é que aquilo que eu queria não é aquilo que a maioria das personal organizers querem. E então uma das coisas que eu teria feito diferente, eu teria cuidado com a minha energia e com aquilo em que eu dedico o meu tempo, aquilo em que eu aposto, aquilo em que eu invisto, para que sejam coisas que efetivamente estão 100% alinhadas com o meu propósito, com aquilo que eu pretendo, com os meus objetivos de vida, mais do que os meus objetivos profissionais. Acredito hoje que trabalhar muito não é o equivalente de crescer, e hoje eu prefiro ter uma faturação menor, prefiro ter uma margem de lucro maior e prefiro, acima de tudo, ter uma sustentabilidade em que eu não estou estressada, não tenho pessoas que dependam exclusivamente de mim. Eu crio a minha própria, entre aspas, a minha própria narrativa do meu próprio negócio, e isso é uma das coisas que me está a fazer ter muitíssimos mais resultados do que a forma como eu estava a fazer anteriormente. Agora, depois nós entramos aqui nestes 7 pontinhos de coisas que eu não faria, ou melhor, coisas que eu faria diferente como personal organizer. Vamos entrar aqui em alguns pontos de coisas que eu voltava a fazer exatamente igual. Primeiramente, persistência e consistência. Continuar a fazer mesmo quando ainda não temos resultados, continuar a fazer mesmo quando não temos a certeza, continuar a fazer, simplesmente errar, voltar a fazer, aprimorar, voltar a fazer, etc. Para mim, olhando para trás, aquilo que mais resultados me deu e mais resultados hoje me dá é efetivamente esta consistência, efetivamente o continuar a fazer. Continuar a fazer, não desistir logo à primeira adversidade. E eu sinto que isto é um dos maiores problemas da maioria das personal organizers, que é: eu fiz um curso, eu fiz uma formação, eu não tenho resultados ao fim de 3 meses ou 6 meses, eu vou desistir. Enquanto que o ideal seria a pessoa olhar para o que é que efetivamente a pessoa fez, para o que é que a pessoa não fez, para o que é que a pessoa deveria estar a fazer, ter uma perspectiva aqui de perceber realmente em valores quanto é que o meu negócio pode estar a faturar, quanto é que eu preciso de estar a ganhar, como é que eu vou conciliar isso com a minha própria vida, com o meu trabalho por conta de outrem, etc. Então, eu acho que as pessoas esperam resultados muito rápido, porque gostam de comparar e começam a comparar-se com outras pessoas, e isso não é de todo correto, e acho que desistem muito rapidamente. Nós vemos muitas profissionais que começam a passar pouco tempo desistem, e isto é uma coisa... É super comum, e eu acho que as pessoas acham que vão ter resultados muito rápido, e depois, quando vamos a ver o que é que a pessoa efetivamente está a fazer, a pessoa não está a fazer nada que seja palpável, que a esteja a fazer efetivamente crescer. Segundo ponto que eu faria igual: adaptação. Adaptar, ou seja, fazer, não está a resultar, vamos aqui virar o leme, vamos aqui ajustar a vela e vamos aqui fazer de uma forma diferente, perceber onde é que podemos aprimorar para fazer melhor. O que está a correr bem, vamos repetir, vamos aprimorar para ficar ainda melhor, e aquilo que não está a funcionar, ok, remove ou ajusta para funcionar de uma melhor forma. Isto para mim é super importante, e acho que vai um bocadinho de encontro ao que eu estava a dizer anteriormente também, que acho que há muitas pessoas que terminam um curso de personal organizer e também acham exatamente isto, acham que é só fazer exatamente como aquela pessoa disse e não adaptam, não ajustam mediante a sua rotina aquilo que faz sentido para elas. Então acho que aqui estas 3 palavrinhas, persistência, consistência e adaptação, seriam as coisas que eu continuaria a fazer, porque acho que são aquelas que moldaram, acima de tudo, o meu negócio. E agora quero saber o que é que
tu que estás aí desse lado, há quanto tempo é que tu começaste como personal organizer? Quais é que são assim as tuas dúvidas maiores e o que é que tu gostavas que acontecesse daqui a 3 meses, daqui a 6 meses no teu negócio de organização? Partilha comigo aqui embaixo nos comentários. Um grande beijinho, espero que tenhas gostado imenso deste episódio. Um grande beijinho e vemo-nos no próximo episódio.